O evento que comemora os 46 anos do PT em Salvador tem, nos bastidores, conversas sobre a estratégia para a reeleição de Lula. O desafio é a disputa pelo governo de São Paulo. O PT também precisa definir a chapa paulista para o Senado. Entre as possibilidades está a filiação de Marina Silva, que hoje está na rede, e um apoio a Simone Tebet, do MDB. O encontro petista em Salvador reúne ministros nas diferentes mesas do evento, que termina amanhã. O presidente Lula deve fechar o encontro. Lula disse ontem no All News, em entrevista a Daniela Lima, que o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sabem que terão um papel a cumprir na disputa eleitoral deste ano no estado de São Paulo. Vamos assistir o vídeo. Gente, eu não sei se está sem som. Espera aí, eles vão... Sem som. Tá sem som. Já vai rodar. Já vai rodar. Vamos seguir um pouco aqui. Já vai rodar o vídeo. Acontece. Quem sabe faz ao vivo, como diria Fausto Silva. Vamos chamar o vídeo. Bora lá. Sabe, Minas Gerais, eu posso dizer para você agora, se eu conheço a Alma Mineiro, nós vamos ganhar as eleições de Minas Gerais outra vez. Mas veja, eu acho que nós temos algumas alternativas importantes. E eu quero dizer aqui alto e bom som. Eu ainda não desisti de você, viu, Pacheco? Você sabe que nós vamos ter uma conversa e eu acho que você pode ser o futuro governador de Minas Gerais. Eu estou muito certo disso, estou muito crente disso. Então, veja, nós vamos ter uma grande participação eleitoral, nós temos mais dificuldade em alguns estados, menos no outro, ou seja, e nós vamos ter que fazer o jogo político que nós temos que fazer. Tá? Nós temos muito voto em São Paulo e temos condições de ganhar as eleições de São Paulo. Eu ainda não conversei com a Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que eles têm um papel para cumprir em São Paulo. E a Simone? Eles sabem. A Simone tem um papel para cumprir, que eu também não conversei com ela. E a colunista aqui do UOL, Thaís Bilenque, destaca que Alckmin é visto no Palácio do Planalto como um ativo em São Paulo com potencial para se candidatar ao governo. Mas a conversa entre os dois ainda está em curso. Em Minas Gerais, onde o presidente também não tem um palanque ainda, Lula reafirmou que espera que o senador Rodrigo Pacheco mude de ideia e concorra ao governo estadual. Pacheco sinalizou o interesse pela vaga de Luiz Roberto Barroso ao Supremo Tribunal Federal, mas o presidente Lula decidiu indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias. Para comentar a questão do Pacheco, a gente chamou, colunista do UOL lá em Brasília, Letícia Casado. Letícia, seja bem-vinda. Agora temos 3 pessoas em Brasília neste momento, dividindo a tela, E eu sozinho aqui no estúdio. Produção, precisa ter gente aqui para fazer companhia. Eu fico solitário, tá todo mundo em Brasília. Vai ter festa, vai ter chopp e a gente fica aqui na solidão. Bom dia, Letícia, seja bem-vinda. Bom dia, Sakamoto, Josias, Dani. Esse imbróglio aí, essa montagem de palanque já está acelerando agora nesse começo de ano, E, bom, Minas Gerais é um estado muito importante, assim como São Paulo. Por quê? Porque São Paulo é o maior colégio eleitoral, é onde tem o maior número de eleitores. Então, o PT entende claramente que não é possível ter uma derrota gigante em São Paulo, ainda que seja uma derrota. E em Minas Gerais é a mesma coisa. Minas é o segundo maior colégio eleitoral. Desde a última vez que um presidente ganhou em Minas e não ganhou no resto do país foi em 1950. Então, o que acontece? Todo mundo agora olha e fala, como que a gente vai resolver Minas? Essa frase do Lula para a Dani ontem, fazer o jogo político que tiver que fazer. Em Minas, isso inclui o quê também? Trazer o centrão para o jogo, trazer o centrão para o lado do presidente Lula no palanque. E é por isso também que ele entende, que ele vê o Pacheco como uma pessoa essencial nessa costura. Porque o Pacheco ele tem um nome muito forte em Minas, um político muito conhecido no estado, e ele tem um perfil que tanto o presidente, os aliados do presidente e os aliados do Pacheco descrevem como muito discreto, negociador, mais low profile, que ele não vai para a rede social ficar gritando, que ele não faz esse tipo de confusão que a gente tem visto muito nos últimos anos. E que isso é um ativo para ele, porque Minas é considerado assim, um estado que tem uma representatividade muito grande do que é o Brasil. É um estado muito heterogêneo, com grupos diferentes de eleitores, e esses eleitores, existe um flanco muito grande ali para conquistar um eleitor que está procurando alguém que não seja um radical,
por assim dizer. Porque Minas, vale lembrar, é o estado onde a gente tem um senador mais votado, que é o Nicolas Ferreira, que é muito ativo nas redes, muito estridente. A gente tem o senador Cleitinho, em Minas, né, que também é um senador que se posiciona muito, que vai muito para o embate. E que o eleitorado tem esse interesse em ter um nome mais agregador, por assim dizer, no mundo da política. Então, Pacheco, dentro desse jogo do Lula, como se encaixa? O palanque com ele poderia atrair primeiro, Pacheco está de saída do PSD, que é o partido dele, do Gilberto Kassab, para União Brasil. O União está federado com o Progressistas do Ciro Nogueira. Então, que ele poderia trazer, já traria, né, automaticamente, mudando de partido, traria um palanque com esses caciques políticos ali de Minas. E que aí também conseguiria trazer o pessoal do MDB, do PSD. Então, agregar outras legendas e o PT teria um espaço bom com ele ali. E aí fazer um contrapeso ao Matheus Simões, que é o vice-governador, é o vice do Romeu Zema. O Matheus Simões saiu do Novo para o PSD, se filiou justamente para concorrer ao governo do estado. Então seria o Pacheco com um cara, né, mais do centro contra o Matheus Simões, que foi para o PSD do Gilberto Kassab, daria um equilíbrio maior na disputa, ele consegue trazer o centrão. Então, aí casa muito, né? Vai muito dentro disso que o Lula estava falando, fazer o jogo político que se deve ser feito no estado, em cada estado. Vamos olhar agora e ver como a gente consegue amarrar, principalmente esses grandes centros de eleitores, Sakamoto. Letícia, brigadão aqui pela participação, obrigado por ter trazido informação aqui para o UOL News e bom dia. E tiver novidade, pode invadir aqui o programa, a casa é sua. Obrigada, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.